Uma feliz e abençoada Páscoa para você. Três atitudes da Páscoa. Hoje é 1º de abril e nós estamos numa segunda-feira da oitava da Páscoa. O evangelho para você meditar nesse dia de hoje é tirado de Mateus capítulo 28, versículos 8 a 15. E veja que interessante. As mulheres correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. A pergunta que nós fazemos pós-Páscoa é: você está feliz após ter passado pela Semana Santa, ter se preparado na Quaresma e agora começar a enfrentar o dia a dia com o ressuscitado? Veja que bênção quando a gente consegue caminhar com Ele na paixão, na morte e na ressurreição. Porque às vezes a gente participa de um momento só e não participa do outro, fica aqui meio que perdido. Por isso Deus nos convida a entrarmos com tudo, ou seja, hoje é segunda-feira, oitava da Páscoa. Acabamos de celebrar o domingo da ressurreição e a grande alegria dessa solenidade se estende por 8 dias, por isso que nós chamamos oitava da Páscoa. Você que está conseguindo sintonizar com alegria o que está no nosso coração, a alegria de quem crê, o júbilo de quem encontrou Jesus ressuscitado? A pergunta que faço novamente é: você conseguiu se encontrar com Jesus ressuscitado? Caso não, repense um pouquinho a sua vida, a sua participação e pergunte o porquê. Porque no evangelho de hoje, Maria Madalena e outras Marias vão ao sepulcro, no domingo cedinho. Elas têm uma grande surpresa. O anjo do Senhor remove a pedra do túmulo e lhe diz que Jesus está mais ali, que não está, e que avisem aos demais discípulos de que ele ressuscitou. E olha que interessante, porque na primeira leitura de ontem, dizia de que ele viria para os mais íntimos, ou seja, aqueles que ele escolheu. Por isso estavam ali só eles e presenciaram esse fato. A gente, quando olha para isso, vê os soldados montaram guarda no túmulo, mas só vem o anjo remover a pedra e ficam ali com muito medo. Por isso, alguns vão contar os acontecimentos às autoridades de Jerusalém. Os chefes, porém, do templo combinaram em dar uma grande quantia de dinheiro aos soldados se eles darem outra versão ao ocorrido. Os soldados, então, espalham a notícia de que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo. A ressurreição de Jesus foi uma notícia para os discípulos, para as mulheres que o seguiam, para o povo que o amava. A ressurreição de Jesus foi uma má notícia para os sumos sacerdotes, para os anciões do templo de Jerusalém, para os seus opositores que o levaram à morte de cruz. No caso das mulheres, a ressurreição foi um motivo de encorajamento, de alegria, de disponibilidade para a missão. Tanto que o anjo como Jesus lhe disseram que não tivesse medo. Vencer o medo foi a primeira reação das mulheres. A segunda reação foi a alegria que tomou conta do coração delas. O próprio Jesus convidou a alegrar-se. E diante da missão recebida de comunicar aos discípulos a boa nova, elas moveram com disponibilidade e partiram depressa. Meu querido, estas são as 3 atitudes que precisamos cultivar nesses dias de Páscoa do Senhor: coragem, alegria e a disponibilidade para a missão. Veja se você está disponível para isso. Vencer o temor pela certeza de que Deus está ao lado dos sofredores, que lhe dá vitória. Encher o coração de alegria pela nossa participação na vitória de Cristo e com disponibilidade levarmos essa notícia a outras pessoas. Este é o anúncio da Páscoa. Jesus ressuscitou. E nós ressuscitamos com ele, participamos da sua vitória. As mulheres que foram ao sepulcro na manhã de Páscoa foram encarregadas de anunciar aos discípulos a vitória de Jesus, da sua ressurreição dos mortos. Nela vemos brilhar 3 atitudes que precisamos cultivar nesses dias de festa: vencer o medo,
vibrar de alegria e levar a boa nova aos outros. Deus dá vitória aos sofredores e injustiçados. Deus dá com alegria essa vitória. Vençamos o medo, participamos de nossas pastorais, vivamos o amor e agora vamos testemunhar o amor de Deus. Que Deus abençoe você, um lindo dia e que você tenha realmente no seu coração. Anote aí no seu caderno espiritual. Responda essa pergunta. Por que a Páscoa é tão importante para você? Deus abençoe.